Shalom, tudo bem com vocês? Eu sou Laércio, do Ministério Shyamalan, da página do Facebook e aqui no canal do YouTube. Eu gostaria de fazer um contraponto sobre uma crítica que nós recebemos na nossa página da rede social, quando a pessoa disse que nós estávamos equivocados quando falamos que haviam várias seitas do judaísmo. Essa pessoa disse o seguinte: impossível, o judaísmo é uma religião única. Naturalmente, nós percebemos que a pessoa desconhecia a realidade do que seja o judaísmo. O judaísmo, como as demais religiões universais, nós temos o catolicismo, o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, o islã, são religiões que têm várias facções dentro dela. O judaísmo é a exceção, em primeiro lugar. Outra coisa, o judaísmo não é a religião do povo judeu. É uma das religiões aos quais o povo judeu pratica. O povo judeu, em sua maioria, são ateus. Depois nós temos os judeus cabalistas, nós temos o judaísmo reformista ou reformado. Esse judaísmo, a impressão pelo nome, seria tipo um judaísmo mais excêntrico na observação da Torá, e não é. Esse movimento, eles não acreditam na Torá, não acreditam nos profetas, é apenas uma religião social. Eles não guardam Shabatotes, eles comem carnes que a Torá proíbe, né? Temos também os ortodoxos, os ultra-ortodoxos. Entre os ultra-ortodoxos existe um grupo que não aceita em hipótese alguma a existência de Israel. Eles inclusive são aliados dos árabes contra Israel. Nós temos também o judeu liberal, o judeu conservador, o judeu esotérico, né? Eu tenho um grande amigo meu que é judeu, ele tem uma casa espírita, que eles fazem curas espirituais. Ou seja, o judaísmo não difere muito do que seja o cristianismo. Também não é a religião que foi dada a Moisés. Há 3.500 anos, Jeová dos exércitos tirou um povo que estava no Egito, os israelitas, e não só os judeus, levou para o Monte Sinai na Arábia, e lá ele deu a Torá e criou um povo chamado israelita. A religião dada a Israel, ela é muito diferente do que o judaísmo pratica. O judaísmo, ele nasceu dentro das fileiras dos exilados que foram para a Babilônia. Lá na Babilônia eles não tinham templo, então foram criados casas de estudos e estivás que foram com o tempo sendo chamadas de sinagogas. E nessas sinagogas, aos sábados, as pessoas se reuniam, né, para ali fazer a leitura da Torá. Não havia nenhuma relação com a religião dada a Moisés, que era fundamentada no Mishkan, no tabernáculo, e depois no templo. Quando houve o retorno, muitos judeus permaneceram na Babilônia. Os que voltaram, eles estavam divididos em várias seitas. Saduceus, que era uma seita levítica, fariseus, betusianos, herodianos, depois surgem os essênios, depois nós temos os zelotes, os sicários, e uma série de subgrupos, segundo Flávio Joséfo, em torno de mais ou menos 20 seitas. Com a vinda de Yeshua, naturalmente, ele não se filiou a nenhum desses grupos. Hoje existe
entre aqueles que dizem que estão na Techuvá, fazendo um retorno às raízes hebraicas, alguns que dizem que Yeshua, que Jesus, foi fariseu. Nós tínhamos de informar que isso não é verídico. Por quê? Se nós lermos o que Jesus falava sobre esta seita, seria um pouco difícil. Não vamos nos alongar porque não é o nosso tema, mas abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 23, versículo 33, e você vai ver que Yeshua diz que para essa seita dos fariseus está reservado o inferno. Ou seja, se ele fosse fariseu, ele mesmo estava se condenando ao inferno. A gente vê que é uma informação descabida, sem propósito. Mas continuando. Com a destruição do templo no ano 70, as seitas, elas foram praticamente dizimadas. Os zelotes sicários tornaram-se pequeninos grupos, sem importância alguma, espalhados. Os saduceus, que tinham ligação com o templo, perderam o emprego, não tinha mais um templo, não tinha mais como ser líderes religiosos. Quem permaneceu? Os fariseus. Os fariseus, por sua vez, tinham uma capilaridade enorme de congregações, de sinagogas espalhadas tanto em Israel como nas regiões circunvizinhas. Flávio José faz uma citação que eu não tenho certeza absoluta se isso é real, de cerca de 4.000 congregações. Também diz que na época da destruição do templo, os fariseus eram uma pequenina seita, tinha apenas 6.000 membros. Então eu estranhava um pouquinho a quantidade de seitas pela quantidade de membros, mas não é o caso. Vamos continuar. Após a destruição do templo, essas sinagogas, elas começaram a servir para unificar os judeus que haviam perdido o templo, que era o centro de adoração, e agora eles não tinham aonde ir. Eles começaram a ir nas casas de oração e ali se reunirem. Anos depois, por volta do ano 135, com a destruição total de Jerusalém por ordem de Adriano, por causa da revolta de Bar Kokhba, o imperador Adriano mandou inclusive passar o rastelo na cidade, destruir toda a cidade. Foi construída uma nova cidade num lugar chamado Aelia Capitolia. Ele proibiu o nome Jerusalém, ele proibiu que ali ficassem judeus, não poderia ficar nenhum judeu. Ele trouxe pessoas de outras regiões para habitar aquela região. Ele mudou o nome de Judá para Palestina, nome que permanece até hoje. Então, o que nós vemos? Aí começa o problema. Aquela região estava destruída. Não valeria a pena para os romanos continuar aquelas guerras de guerrilha que estavam acontecendo. E eles chamaram os líderes dos fariseus para um acordo. E o acordo foi: se os fariseus aceitassem uma trégua, eles seriam reconhecidos como a religião oficial dos judeus. E assim aconteceu. A partir de então, os fariseus e as demais seitas deixam de ser chamados por esse nome e começam a ser chamados de judaísmo. E é o que chegou até nós. Com o passar do tempo, o judaísmo começa a ter divisões, como era de se esperar. Notem, nós temos nesse período, um pouquinho antes, um pouquinho depois, dentro do judaísmo, grupos que eram seguidores de Yeshua, Jesus, o Messias. Até o ano 100, comecinho do primeiro século para o segundo, nós temos uma situação especial. Surge em Antioquia um bispo de nome Inácio de Antioquia, conhecido como Santo Inácio de Antioquia. Após a morte do último apóstolo, ele começa a dizer que ele era o líder dos seguidores de Jesus e que não deveriam mais os seguidores de Jesus seguir os rituais judaicos.
ele escreve uma carta chamada Carta aos Magnésios, e lá ele diz que os seguidores de Jesus, que agora, segundo ele, deveriam se chamar cristãos, não deveriam mais guardar o sábado e nenhum ritual judaico, e não do judaísmo. Então nós temos agora, a partir desse momento, uma outra religião chamada cristianismo, isso no início do século II. Posteriormente, no século IV, Constantino cria o que se chamaria Igreja Católica Apostólica Romana, e ele traz para dentro da sua religião todos aqueles que eram cristãos. Nesse período, ainda no século IV e V, havia seguidores de Yeshua, de Jesus, que guardavam a lei dada a Moisés. Guardavam o Shabat, celebravam as festas, questão alimentar. Só que após o século V, de tanta perseguição, deixou de existir. E esse grupo de cristãos que observavam a lei de Moisés, do Eterno, que foi dada a Moisés, esse grupo ele desaparece por completo. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai reinar até o século XV, quando surge o protestantismo. Nós vamos ter só evidências dos primeiros movimentos de pessoas que realmente queriam observar a lei de Deus na sua íntegra a partir do século XIX. No século XX, após o ano 70, vai surgir os primeiros movimentos chamados Judeus para Jesus. Nos anos 90 começa a surgir o que é hoje chamado de judaísmo messiânico. Alguns deles são trinitários. Surge também o judaísmo nazareno, são unicistas. E agora, no século XXI, e desses grupos começaram a surgir alguns grupos de chamados judaísmos messiânicos e nazarenos por uma linha mais ortodoxa. Outros chegam a afirmar que são racídicos. É importante salientar que esses grupos não representam e não estão em harmonia com a religião que praticava os seguidores de Yeshua, de Jesus, no primeiro século. Eles estão totalmente fora daquela realidade. E hoje nós defendemos uma visão que é fundamentada na Torá, confirmada por um grupo que no século VIII conseguiu, após o apoio do rei do Egito, se livrar do judaísmo. Porque até então, inicialmente os romanos, depois os califas do Islã apoiavam apenas o judaísmo. No século VIII, no Egito, o rei do Islã, o califa, vai apoiar esse grupo que ficou conhecido como Bnei Mikrat, né? Filhos das Escrituras, ou como é conhecido hoje, Caraíta. Esse grupo Caraíta é a religião mais próxima daquela que foi instituída por Moisés. Eles não creem em Yeshua. Todavia, nós, do Ministério Shemolam, optamos em acompanhar a visão judaica dos caraítas. Nós não temos familiaridade nem ligação alguma com o judaísmo, por crermos ser uma religião apóstata que se apostatou por completo da Torá ao adotar a chamada lei oral, o Talmud. Então, quando nós fazemos as nossas postagens, a nossa visão não é a visão do judaísmo. Nós não temos nada com a visão do judaísmo. Nossa visão também não é a visão do cristianismo. Nós não temos nada com a visão do cristianismo. A nossa visão é exatamente a visão que foi estabelecida por Jesus e Yeshua e seus apóstolos no século I, e hoje confirmada pelos judeus caraítas. Nós cremos exatamente da forma que os caraítas creem, reconhecendo Yeshua e os princípios ensinados por ele.
Então nós fizemos esse vídeo para dizer para vocês que o nosso ministério, Shemolan, não é um ministério messiânico, não é um ministério nazareno. Nós não temos nenhum envolvimento com o judaísmo. Muitos de nós temos ascendência judaica, somos descendentes de judeus. Só que não nos preocupamos com isso, porque nosso fundamento está em Isaías 56. Ao gentio que se achegaram para servir ao Eterno, para abraçar sua aliança, guardar os seus shabatotes, esse gentio vai receber um nome melhor do que os filhos e filhas. E é essa promessa que nós gostamos, que nós aceitamos e abraçamos. Se você quiser nos conhecer melhor, entre nas nossas redes sociais. Nós somos um grupo de Roshim que estão espalhados pelo Brasil, que tem esse potencial e esta visão bíblica. Nós não cremos em intervenção humana nos negócios divinos e nem nas interpretações humanas da Torá, nem da Brit Hatashah. Esse é o nosso pensamento. Meu nome é Laércio, eu agradeço esses minutos que você ficou comigo. Estamos aqui à sua disposição. Shalom, shalom.